acompanhar a nossa reunião, estar conosco, possam também ser beneficiados, e aqueles que estão com maior conhecimento, maior elevação moral, que nos inspirem. Que Jesus permaneça conosco. Palavra sua, Heraldo, seja bem-vindo, e todos sejam bem-vindos, aqueles que chegaram depois. Só me entrega a reunião às 8h35, por favor, Heraldo, e liga seu microfone para a gente poder te ouvir. Boa noite a todos, prezados irmãos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita. Nós estamos falando sobre estados de emancipação da alma, né? Então, a gente já viu o sonambulismo, vamos falar hoje um pouco sobre o êxtase, tem dupla vista, e vamos ver que, na verdade, todos esses três tipos de fenômenos, que às vezes as pessoas ficam meio preocupadas em qual é a diferença básica, pegando detalhe, que é simples, a gente já começa a entender a diferença básica. Mas, na verdade, sonambulismo, dupla vista e êxtase, nada mais são do que gradações da faculdade de desdobramento da alma. São gradações, a gente vai entender. Você tem sono, sonambulismo, né? Então, o sono também é um estado de emancipação da alma, e a gente vai ver que isso são gradações, né? Isso, e a gente sabe da importância, talvez, que precisa ser chamado a atenção nesses fenômenos, a importância do perispírito nesses fenômenos. Por quê? Porque tudo para nós a gente precisa entender. Quando a alma se emancipa, ou seja, há uma prevalência, né, de que nós, obviamente, vamos ver com os olhos da alma, nós vamos sentir, o corpo vão sentir algumas sensações, porque a gente sabe que muitas das vezes a gente vai ver, principalmente nas questões do êxtase, o estático, ele sente frio, ele sente calor, né? Ele sente as variações de temperatura do ambiente que ele está, mas, na verdade, isso vai também, é muito variável, a gente precisa entender. Por quê? Porque isso tem muito a ver com, digamos assim, o grau de predominância da matéria a qual cada um de nós está ligado. Ou seja, uns a matéria influencia muito mais, e a gente entende, por vários fatores, seja pela evolução espiritual do indivíduo, seja por outros fatores fisiológicos, né, alimentação, uma série de fatores que fazem com que o indivíduo esteja mais preso ao corpo físico. E outros fatores que o espírito, né, numa evidência, numa experiência sonambúlica, o espírito ali vai variar, principalmente também graças a determinadas características do fenômeno. A gente viu que o sonâmbulo ele pode ser o sonâmbulo natural, né, que é aquele sonâmbulo que é de natureza única e exclusivamente orgânica. A gente sabe que a gente usa duas terminologias, anímico e mediúnico, e que a gente aprendeu que a diferença básica é o quê? Tudo aquilo que não é, de certa forma, não tem a participação de um espírito desencarnado, esse fenômeno é considerado anímico, porque não tem a participação de espírito desencarnado. Quando há a participação do espírito encarnado, esse a gente chama de mediúnico. Então, a gente viu que uma evidência, um acontecimento sonambúlico, uma experiência sonambúlica, que é aquele indivíduo que dorme e anda pela beirada da coisa, e que não houve, de certa forma, interferência de um espírito desencarnado, é anímico. Se houve, é mediúnico. E olha que aí a gente não está falando que é um espírito evoluído, qualquer espírito desencarnado. Há a participação do espírito desencarnado, nós sabemos que é fenômeno anímico, assim como Kardec também sempre fez questão de separar os fenômenos de natureza física dos fenômenos que ele chamou de natureza o quê? Inteligente. E entre esses de natureza física e de natureza também intelectual ou inteligentes, existem aqueles que são anímicos e aqueles que são mediúnicos. Ou seja, fenômenos físicos
que não há participação de espírito desencarnado são fenômenos físicos anímicos. Fenômenos mediúnicos, que a participação do espírito desencarnado é um fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico pode ser físico e pode ser intelectual. Fenômeno físico anímico pode ser físico anímico e físico mediúnico. Ok? Então, isso a gente viu. Aí, a grande diferença está na participação. A participação do espírito encarnado, seja em que grau de evolução esse espírito esteja, não importa. A presença do fenômeno de um espírito desencarnado é um fenômeno mediúnico. Não há, é um fenômeno orgânico. Por quê? A gente viu que os estados de emancipação da alma, eles são o quê? De natureza orgânica. Ou seja, o sonâmbulo, ele tem predisposição orgânica. E aí a gente também admite que, até por isso, a hereditariedade muitas vezes funciona. Se há uma predisposição orgânica, pode ser uma herança genética também, então comum na família. Outra questão, e aí a gente começa a entender também, pela facilidade do desprendimento, é que se afirma hoje que em volta de 30% das crianças, elas fazem, né, ou vivenciam episódios sonambúlicos. E aí também é um pouco fácil de entender, porque nós sabemos que crianças ainda não completaram, digamos assim, aquele ciclo em que os cordões fluídicos estão plenamente fixados perispírito, corpo físico. Né? Então, os estados de emancipação da alma se tornam mais fáceis. Então, crianças podem viver, sim, em média, 30% episódios sonambúlicos, que podem ser de natureza artificial, natural, sem interferência de espírito nenhum, e pode ser interferência de espírito, sim. Ok? Tratamento de todos os dois casos. Principalmente o sonambulismo, e pode ser provocado também, o sonambulismo pode ser provocado. A gente viu um magnetizador, por hipnose. Tem pessoa que vai tomar passe e entra em estado sonambúlico. Tem pessoa que na reunião mediúnica ele entra em estado sonambúlico. E aí é provocado. Por quê? Por fluidos ali da reunião. O passe, por exemplo, o passista ele não está doando fluidos. Isso pode provocar naquele que tem uma predisposição a um estado sonambúlico. E aí, é um estado sonambúlico mediúnico? Não, porque não houve, nesse caso, participação desencarnada. O médico está dando um passe, está fornecendo o fluido, e pode desencadear um episódio sonambúlico. Ok? E esse é fácil. Por exemplo, pessoas chegam ao centro espírita, principalmente quem tiver aí que trabalha no atendimento fraterno, vão chegar pessoas relatando episódios. O mais importante, e aí é para que a gente saiba disso, o que é o mais importante se você trabalha no atendimento mediúnico e o relato é, olha, eu tô sonâmbulo, eu estou tendo episódios sonambúlicos e tal. Tenta ver se como acontece esse episódio. Se ela vê, nesse episódio, se ela vê mais pessoas desencarnadas, se ela vê, nós estamos tratando ali de um processo mediúnico. Por quê? Porque está tendo contato com o espírito desencarnado. Se tem espírito desencarnado no fenômeno, ele é mediúnico. E às vezes ela fala, não, eu às vezes ando, quando as pessoas me chamam, me pegam, eu estou andando pela sacada ou saindo. Esse é anímico. Então, o tratamento para os dois, obviamente, do ponto de vista espiritual, é diferente, né? Do ponto de vista espiritual, vai se mexer ali, digamos assim, no perispírito, para que isso influencie o corpo orgânico, e essa provocação natural do episódio sonambúlico, ela diminui bastante. Em alguns casos, até ela vai espaçar de tal forma esses episódios que tende a desaparecer. Se é mediúnico, também o tratamento no centro espírita, a pessoa, muitas das vezes, mesmo que ela não queira educar o seu processo mediúnico, mas, obviamente, ela já vai ser informada. Aqui há um processo mediúnico que pode estar sendo causado
por espíritos, às vezes, familiares, bons, cuja presença, né, isso já favorece ou é o gatilho, ou pode ser de espíritos vingativos, ou pode ser até de guias e protetores, criando esse episódio para que chame a atenção para a necessidade de processo mediúnico. Então, quem trabalha principalmente no setor de atendimento fraterno vai se deparar com esses casos, né? Então, primeiro, as pessoas precisam educar a mediunidade? Não necessariamente, isso é uma da vontade própria. Ela precisa entender que esses episódios, obviamente, com passe, com os pedidos, tendem a minimizar, mas não quer dizer, se for mediúnico, se aquele espírito que o provoca por uma vingança, por qualquer questão, ou então por um guia protetor cujo processo está no planejamento reencarnatório, é importante que a pessoa comece a analisar essa vivência sonambúlica. Aí tem aqueles também que na reunião mediúnica, o episódio sonambúlico, ele é um episódio sem agregar absolutamente nada. O indivíduo vai para a reunião mediúnica e ele ali dorme, porque isso é uma característica. O episódio sonambúlico tem que estar dormindo, que é diferente, a gente vai ver do estático e da dupla vista. Ok? Então, o corpo está adormecido. O corpo físico está adormecido. Ok? Então, o indivíduo vai para a reunião mediúnica, ele dorme. E aí, ele até vai ver coisas, etc. Depois ele volta. E o que ele viu? Nada que agregue, nada que some. Percebe? Então, não há mediunidade sonambúlica. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estar numa reunião mediúnica com médiuns sonambúlicos, e que eles iam e traziam informações. Então, era mediúnico. Era um exercício de uma mediunidade. De certa forma, ele estava na reunião mediunicamente contribuindo. Outros não. Outros voltavam com narrativas assim, eu vi um lugar bonito, muito verde, isso, e aquilo era mais um exercício sonambúlico, que era de, digamos assim, de origem e constituição anímica, única e exclusivamente por ele ser um sonâmbulo. Ok? Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós podemos ter pessoas aqui que, se não estão na reunião mediúnica, vão frequentar reuniões mediúnicas. Não é verdade? E podem passar por esse processo. Então, se você começa a dormir muito, mas isso não produz nada, esse desdobramento, essa emancipação da alma, esse efeito sonambúlico, ele deve ser contido. Porque ele só está fazendo o quê? Te tirando de uma reunião sem nenhuma produção. Percebe? Então, olha, veja bem, é interessante a narrativa do sonâmbulo. Né? Então, se alguém tem um comportamento de sonambúlico na reunião, é necessário que o diretor da reunião converse, o que está acontecendo lá, vendo se traz informações relevantes para se detectar. Se é um fenômeno único e exclusivamente anímico, numa reunião mediúnica não faz sentido. A reunião é mediúnica. Não faz sentido o fenômeno exclusivamente anímico. Ficou claro isso para nós? Pelo menos em relação ao sonambulismo? Então, o sonambulismo é isso. Ele tem graus também, a gente sabe que tem gradação. Como eu disse, o sonambulismo tem um dos fatores que eu particularmente acho assim, de um certo primor à mediunidade sonambúlica, porque, veja bem, eu me referi à vez passada, mas eu quero frisar de novo, porque talvez eu tenha falado no final e foi um pouco corridinha. A comunicação psicofônica, o médium, obviamente, entra em transe mediúnico, não é? E ele vai, obviamente, porque tudo é sensação e tudo é via perispírito. Eles vão falar assim, fenômeno mediúnico. Todos os fenômenos mediúnicos são via perispírito. Todas as mediunidades são via perispírito. São sensações. Isso nós já sabemos, mas não custa a gente se lembrar. Então, quando o médium de psicofonia
Estou falando da específica da psicofonia agora, mas capta a psicografia e outros. Vamos falar da psicofonia mais comum? Quando ele está numa reunião mediúnica, ele, obviamente, quando há concentração, que a gente chama, ele se prepara. Muitas das vezes, o seu guia protetor é o primeiro a dar uma comunicação ali. Por quê? Porque ele reequilibra as vibrações, nós sabemos disso, não é? Porque a gente sabe, primeiro, que para o processo da psicofonia funcionar, a gente tem o guia protetor aqui, com o padrão vibratório, ele está um pouquinho acima do seu médium. Vibra, não, né? Por ser um guia protetor, por ser um espírito um pouco mais equilibrado, etc. e tal. E o médium entrando em transe, se concentrando após a prece em ambientes preparados para tal, faz com que as vibrações do médium cresçam para se aproximar o máximo possível da parte do espírito do médium, às vibrações do espírito, seu guia protetor. Há uma afinidade, o guia protetor prepara e ele dá a comunicação. Essa comunicação ela funciona para sanear, ela funciona para equilibrar certos fatores do próprio médium. Então, é importante, sim, e muito se adota muito em reuniões mediúnicas, é quase que um comportamento padrão, em que as primeiras manifestações de uma reunião mediúnica são os guias e protetores que chegam, se manifestam muito rapidamente, para que depois possam vir os espíritos sofredores e, obviamente, os nossos irmãos que também que fazem sofrer, que normalmente são as características principais dos espíritos que manifestam a reunião mediúnica. E aí, quando vai haver a manifestação dos sofredores ou do espírito ou dos que fazem sofrer, o que acontece? Há uma sensação perispírito ou perispírito. E o médium, ele está ali no ambiente, em estado de emancipação, mas ele está ao lado do corpo físico. Ele apenas se distancia um pouco. Para quê? Para que o próprio perispírito tenha essa liberdade de expansão. É o que a gente chama transe mediúnico, que é um estado de emancipação da alma. E ele capta, na grande maioria os médios captam conscientemente, quer dizer, estão acordados, estão conscientes, eles captam o pensamento do espírito comunicante. Como é sensação, muitas das vezes não vem só o pensamento, vem inclusive as dores, ou sentimentos, as sensações do espírito comunicante. É muito comum o médium também sentir as dores, etc. Mas veja bem, o médium está ali, muito próximo, dentro do recinto, apenas levemente afrouxado pelo transe mediúnico, os cordões fluídicos do corpo físico, do qual o médium é responsável pelo próprio corpo físico, que lhe pertence, né? Ele é fiel depositário nessa reencarnação, e para com os quais ele tem a responsabilidade de ser o filtro, né? Porque o espírito é um comunicante e o médium exerce a filtragem mediúnica, né? No linguajar, na contenção de um gestual mais espalhafatoso, ou até mesmo violento, e etc. O que eu quero dizer com isso? Porque eu quero chamar agora a cena o sonâmbulo. Então, ficou claro para todos vocês que, na psicofonia, o espírito, o médium, em espírito, está muito próximo do corpo, ou seja, ele está no ambiente. Ali ele capta o espírito que é trazido para o ambiente, não é verdade? Muitos trazidos até com uma certa antecedência, e ali ele, então, o médium capta o pensamento, transmite o diálogo terapêutico ali mediúnico, né, com o dialogador, funciona, e aí o espírito é encaminhado ao choque fluídico, né, principalmente naqueles que fazem sofrer, por isso que é muito comum eles, ao se ligarem ao médium, eles sofrerem mal-estar, isso, eles normalmente sentem aquilo que eles transmitem aos encarnados, aos quais subjugam de alguma forma, ou estão muito ligados, próximos. Mas então, veja bem, o espírito comunicante está no ambiente e o médium também está no ambiente. Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Está complicado para alguém aí? Ficou complicado? Me diz. Não. Está tudo bem? Então, vamos ao sonâmbulo.
sonâmbulo. A mediunidade sonambúlica, aí é que eu queria dizer, eu acho ela fantástica e de uma utilização espetacular. Por quê? O médium sonambúlico, o que é que ele faz? Ele deixa o corpo na reunião, porque o sonambulismo é um estágio de desprendimento, o quê? De uma gradação maior, e grande parte dos médios sonambúlicos equilibrados são utilizados pelos espíritos superiores a irem em determinados locais de baixo padrão vibratório, aonde se concentram espíritos sofredores que não conseguem sair de lá por estarem presos lá. E lá, o médium, o sonambúlico em espírito vai, e muitas das vezes aqueles processos de regressão de memória, muitos daqueles processos digamos assim, de doutrinação e de evangelização desses espíritos são feitos lá no local onde esses espíritos estão, claro, sob a assistência da equipe espiritual. Entenderam a diferença? Sim ou não? Olha que mediunidade fantástica. Quer dizer, o espírito não tinha, o sofredor ou o que faz sofrer, condições de ir para a reunião. Ele é atendido lá pelo médium, que o corpo está na reunião, recebendo muitas das vezes o diálogo, falando o que o espírito comunica pelo corpo ali, e nós podemos estar achando que o espírito está ali, próximo, dentro da reunião, não, e ele está em ambiente completamente diferente, distante, porque o médium está lá. Está claro isso? A Célia levantou a mão. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que é o seguinte: quando eu entendi o processo, o mecanismo, o médium vai lá onde está o espírito sofredor, porque o espírito sofredor não tem condição de sair de lá por diversos motivos. Mas acontece o seguinte: como é que o espírito sofredor, o médium está lá e o médium não é dialogador, como é que o espírito sofredor percebe, ouve as palavras do dialogador que está na reunião? Via espírito do médium. Via, muitas das vezes, comunicações da reunião que são levadas pelos espíritos encarregados desse processo. Enfim, a mediunidade sonambúlica serve para atender o indivíduo em loco, lá. O espírito não precisa vir. Então, o médium é levado. Por quê? Porque o médium que capta essas sensações do espírito é onde o espírito é mais fácil de ver pelas vibrações ainda do encarnado. Não conseguem ver os espíritos que estejam em grau de natureza vibratória maior. Então, atinge mais o objetivo. Porque, senão, como é que esses espíritos receberiam só o momento que pudesse ser trazido ao centro para o trabalho de doutrinação? É uma pergunta. Não, são atendidos lá também. O socorro também vai até lá. Qual a melhor forma? Não dá para levar o médium, né, a estrutura do centro, montar lá. O espírito do médium sonambúlico ajuda muito. Por quê? Porque o que não é sonambúlico tem dificuldade de se deslocar a grande distância. Porque essa é uma característica de emancipação da alma, de sonambúlicos que têm a predisposição orgânica para tal, portanto, não são todos. Por mais que como se eu seja médico de psicofonia, mas eu não tenho a predisposição para a mediunidade sonambúlica, que é essa de se deslocar a maiores distâncias. Tem médico que é ali, só psicofonia. Que é o mesmo caso, também a gente vai ver, da vidência no médium sonambúlico. Lembra, eu vou falar, uns conseguem, a mediunidade sonambúlica é como funcionasse como um binóculo. Ela consegue ver a distância, episódios à distância.
Outros conseguem ir lá no local, distante aonde está. Todos dois são sonambúlicos, em gradação diferente. São sonambúlicos porque é um estado de emancipação da alma maior em gradação do que o do sono físico, do deslocamento físico, do sono físico, então é sonambúlico. É mediúnico porque tem um espírito desencarnado ali propiciando, só que uns têm uma característica, não consegue ir tão mais longe, outros conseguem. Aí varia. Assim também com os estáticos, que são a questão do êxtase, a gente vai ver. Uns conseguem chegar em mundos habitados aí diferentes, outros não. Tem até um caso da história aí, eu vou trazer para vocês, que foi Emmanuel Swedenborg. Até em Prolegômenos lá do Evangélico, contribuiu aí com a doutrina espírita aí, com a terceira revelação, que nasceu em 771, por aí, bem antes de 1857. E aí eu vou trazer para vocês, daqui a pouquinho, isso, exatamente como ele trouxe informações do mundo espiritual. Ok? Vocês vão achar, falando, nossa, que interessante. Realmente trouxe com muita veracidade. Ele era um estático, um sonambúlico em alto grau. Isso fica bem claro, a gente vai ler. Entendeu, Sérgio? Tá tudo bem, então? Entendi. Tudo certo, obrigada. Então, tem mais alguém com a mãozinha levantada que eu não vejo tudo? Não, né? Posso seguir? Posso seguir? Tá tudo bem aí? Tá dando para entender? Não fiz muito barulho aí na cabeça, não, né? Tá indo ou não? Tá na hora de me perguntar. Então, vamos embora. Tá falando que então, pronto. Então, sobre sonambulismo, né? Acontece uma coisa que é bom te falar, eu falei da outra vez, quero repetir, às vezes o gatilho que desperta o sonambulismo, preocupação, dormir muito preocupado, quando precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa, né? E aí utiliza até o corpo físico. Tem gente que utiliza o corpo físico para fazer isso. Ou seja, as pessoas se assustam, ele está ali dormindo, mas ele faz, escreve. Pode acontecer de ele achar uma solução matemática em estado sonambúlico. Por quê? Porque a emancipação da alma, ele pode ter mais facilidade em acessar próprios conhecimentos próprios ou então ser ajudado por um espírito aí é mediúnico. E ele pode simplesmente fazer isso, mas o corpo está dormindo. Eu falei que tem aquele mito, né, de não acorda o sonâmbulo, não pode ser acordado. Não, ele pode ser acordado, sim, tá? Mas com o maior carinho. Igual se acorda qualquer um que esteja dormindo na cama, deitado. Ninguém vai acordar, acorda, né? Chama baixinho e tal, mas isso não tem esse mito que tem aí, que fala, se acordar o sonâmbulo, ele pode ficar perturbado, etc. Dá susto, perturba qualquer um, né? E a gente saber que o sonâmbulo vê com os olhos da alma. Isso está claro? Então vamos para êxtase. O êxtase, né, masculino. O êxtase, o estado estático, né? O êxtase nós vamos chamar, aqui o Kardec fala, que é o grau de emancipação da alma no grau máximo. É o máximo que pode ter, né? Agora, quando a gente fala o máximo, a gente está falando de uma forma geral. Não ultrapassa certos limites, está certo? Por quê? Por quê? É simples a gente entender. Ele não pode quebrar os laços que o prende ao corpo. Né? O perispírito tem propriedade elástica? Tem. A gente sabe disso, se distende. Mas a gente não pode falar assim, olha, ele se emancipa assim, é infinito. Não é infinito. Tem limites, tá bom? E esse finito aí, ele tem um componente que varia muito, ele influencia muito. Ou seja, o grau de evolução do estático ele tem a ver com a distância que pode ser percorrida, que pode se emancipar, e tem a ver com a lucidez.
ou seja, uma lucidez mais acentuada. Então, você vai ter dois estáticos em contemplação da mesma cena, certo? Vão vislumbrar a mesma faixa espiritual, porém, eles vão transmitir informações, muitas das vezes, diferentes. Não é que tem algum que esteja enganando, não, são compreensões diferentes. Por quê? Porque tem variações, né, em evolução dos dois estáticos, né? Ok? Então, isso é muito comum, né? Agora, veja bem, esse a gente está falando do aspecto sublime do fenômeno, né? Então, imagina num processo de êxtase, a contemplação em faixas espirituais superiores. Imagina a sensação de paz, né? De felicidade, numa atmosfera equilibrada, de fluidos salutares, mais quintessenciados, ok? Então, vamos interpretar, é um fenômeno vislumbrando atmosferas superiores, quer dizer, o fenômeno estático ele é um processo de maior grau do que o sonâmbulo, ok. Agora, o médico estático também pode sofrer de sabores. Inclusive, claro, por perturbação de quem? Se ele se deixar levar pela invigilância, obviamente que ele pode colher certos ou experimentar certos dissabores de entidades inferiores. Por quê? Ele pode se concentrar em questões mais sublimes e etéreas e pode se concentrar em questões mais inferiores. E aí vai depender das decisões do próprio estático. E aí ele, obviamente, se deixar levar pela invigilância, nós temos casos da própria Ivone, né, em estado de desdobramento da alma, que chamou a atenção ela um fato muito corriqueiro, ela se deteve ali e teve que os espíritos dar um auxílio a ela lá, porque ia ficar muito ruim a situação para ela, e ela aprendeu uma grande lição ali, né? O que eu quero dizer com isso quando a gente está estudando? O que é o seguinte, Geraldo, isso é bom, essa informação, porque se eu estiver passando por um processo mediúnico desse jeito, obviamente eu vou enfrentar, é claro que é uma aprendizagem, né, para ir me habituando a essas questões, mas nós já vamos com uma certa informação de que isso é um processo que eu vou estar seguro, mediunicamente, etc, etc. Agora, o outro fator, quando se estuda a mediunidade, quando se estuda esses eventos mediúnicos, que é muito importante, é que a gente passa a ter que julgar com muito critério as revelações espirituais. Não só das que vêm pelo estático, pelo sonâmbulo, mas que venham por os médios, de uma forma geral, é claro. Nós, volta e meia, vamos receber material psicográfico. Você foi citado aqui. Olha, teve uma psicografia que o Espírito mandou aqui uma recomendação para você. Aí você pega lá a psicografia, lê. Às vezes não faz nenhum sentido para você, que não desmerece, digamos assim, a produção mediúnica daquele médium. De repente ele não foi um bom filtro, de repente é você que lê a mensagem que não conseguiu captar muito, mas a mensagem não diz. Por isso que o Erasto nos diz que negar 10 verdades não compromete o processo. O risco está em aceitar uma mentira. Então, a gente precisa de muito critério, principalmente do que vem, quando eu falo assim, do estático, do sonambúlico. Por quê? Porque vem, principalmente do estático, que é o assunto dessa noite, do êxtase. Porque vem, às vezes, coisas muito maravilhosas. Não é? Então, por exemplo, eu já vi relatos de outros planetas, eu já vi relato
assim, de coisas que fogem um pouco percebe? Volto a dizer, não quer dizer que o médium esteja mentindo. É um médium, às vezes, firme, bem intencionado. Ele apenas está sendo vigilante e acaba reproduzindo algo que não é muito condizente. O curioso é que, muitas das vezes, nessas mensagens de um estático, elas chegam quase, em alguns casos, a uma certa bizarrice. Outras são mais sutil. É necessário que, se a gente se deixar levar no primeiro momento, a gente vai comer gato por lebre. Mas outras, elas chegam ao ponto de quase ser bizarras. E não é muito difícil encontrarmos grupos mediúnicos em que se tomam determinadas atitudes ou comportamentos, aquela reunião, de tal forma, porque vem por mensagens, às vezes, de um sonâmbulo ou do estático, isso toma uma característica como se viesse da alta espiritualidade, porque muitas vezes se cita até que foi o diretor espiritual que está mandando, e como ele é um médium, que algumas vezes já promoveu, né, fenômenos mediúnicos com grande veracidade, que foi correto, nós tendemos a achar que toda vez ele vai produzir um fenômeno mediúnico com credibilidade, porque a gente esquece que ele é humano, que nem todos os dias ele está bem, que nem todos os dias ele passou por dificuldades também, se desequilibrou de alguma forma, e que, às vezes, aquela invigilância é pontual, mas ela existe. E é uma questão até de caridade fraterna que nós entendamos, que relevemos, que absorvemos, sem desmotivar o médium, mas fazer disso, de toda a comunicação de um sonâmbulo ou de um estático, até mesmo na psicofonia ou da psicografia, como dando credibilidade de que foi o guia protetor, o diretor, ou alguém muito especial que fez, e implantar como um comportamento que muitas vezes fere a pureza doutrinária, vai uma distância muito grande. Percebe? Então, os espíritos, sim. Né? Os encarnados, os médios, nós, de uma forma geral, estamos mesmo muito sujeitos a isso. Por quê? Por causa da nossa invigilância. Muitas das vezes, a invigilância é essa originada pelo dia que tivemos, pelo momento de equilíbrio emocional que estamos vivendo. Que isso nós sabemos que varia muito, não é verdade? Então, isso quer dizer que a gente deve redobrar a vigilância quando estivermos passando por momentos de muitos testes, de muitos desafios, de situações em que atacam demais o nosso campo emocional. Aí é que nós devemos recorrer mais à prece, é que a gente tem que buscar mais estar vigilante durante o dia, mais vezes. Não é? Se a gente está passando grande desafio, a gente não pode ir para a reunião mediúnica assim, ter feito uma prece de manhã, aquela assim, obrigado, Senhor, porque acordei com saúde, está tudo bem, e depois mais nada. Vivendo momentos de grandes desafios. Ou seja, requer de nós, se às vezes, não perdemos a serenidade no dia a dia, no trânsito, no trabalho, né? na preocupação, às vezes, com a vida física, com a vida material, né? Com as nossas questões financeiras, e que isso tudo, de certa forma, nos desequilibra. Temos filhos que nos geram preocupações, o nosso estado afetivo emocional, está tudo bem nas relações afetivas. A gente precisa mesmo, os espíritos vão entender as nossas limitações, claro, os espíritos vão, de certa forma, nos dar suporte para exercermos a mediunidade, claro que sim, mas é muito diferente de uma mediunidade tão importante, que não é mais ou menos que as outras, mas para um trabalho mediúnico, que são essas revelações.
Isso vai desde a evidência comum a qualquer ato. Isso não quer dizer que os nossos médios videntes, nossos médios sonambúlicos estão descredenciados, não é isso. Mas nós precisamos fazer um filtro, ok? É para isso que a gente estuda. É exatamente para que a gente se aproprie disso. Não é para nos tornarmos juízes desses comportamentos. É para que a gente aumente o nosso senso crítico. Lembrando que nós temos uma zona de conforto muito, muito positiva, que é o dizer do Heráclito. 10 verdades negadas. Só atrasamos, digamos assim, né? Aquilo que poderia acontecer de bom para nós. Mas uma mentira aceita pode comprometer um processo reencarnatório. Então, tem casos, sim, em que você vai num grupo mediúnico ou que você vai num próprio centro espírita e os comportamentos dentro do centro mediúnico chegam à bizarrice. A sala de passe, a forma como dá o passe, a forma como se comporta, os rituais nas reuniões mediúnicas. Eu sei porque, a Célia sabe, nós já frequentamos o centro de São Paulo, que era diferente, né? E a gente, obviamente, estranhava o atendimento fraterno lá da época e tal. Enfim, eram pessoas todas muito bem intencionadas, mas havia ali, sem sombra de dúvida, algo que feria, digamos assim, as recomendações kardecianas. Bom, então, critério, viu? Nas revelações espirituais, principalmente sonâmbulos e estáticos. Aí. Então, a gente está vendo, ó, êxtase, sonambulismo, dupla vista, são variedade de fenômenos. Eles têm uma mesma causa. Que causa é essa? É a faculdade de desdobramento. Ok? A gente já viu isso, né? E isso só se produz graças a quê? À irradiação de fluidos perispirituais. Perispírito está em todas. Ok? Então, vamos lá. A pergunta 439, né? Eu fiz um apanhado geral aqui para a gente andar, porque sonambulismo, êxtase, dupla vista, é isso, são gradações diferentes, não muda muito isso, mas nós vamos, por desencargo de consciência, passar aí pelas questões. Que diferença há entre esse sonambulismo? É a 439. Ah lá, ele vai dizer, o êxtase é o quê? É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, ela goza de uma liberdade maior, está mais independente. Que a gente entendeu aqui, né? Espero que a gente tenha entendido. Né? A 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Ó, a gente viu o quê? Que isso é muito relativo, vai depender da condição do estático, né? Da mediunidade do estático, da finalidade, daquele desdobramento, né? Daquele estado de emancipação, né? Então, lá, ele vê esses mundos e compreende a felicidade que o habita. E muitas das vezes, ele está o Kardec dizendo, me nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Aí é uma questão de ter condição vibracional para estar. Então, o espírito está penetra realmente os mundos superiores? Sim, alguns, e depende muito. Superior em relação à Terra, mas quer dizer, às vezes, muito atrasado em relação a mundos superiores muito mais felizes. Entendeu? Então, para as questões de quem está vivendo na Terra, por ir a determinados mundos ou esferas espirituais em que sentem uma paz, que sentem isso, por exemplo, imagina nós sairmos desse mundo nosso aqui, presos a esse mundo, e podemos passar algumas horas na Praça da Harmonia, em nosso lar, uma colônia espiritual. Ela não está em esferas superiores. Percebe? Mas imagina a Praça da Harmonia. Poder a gente, em estado sonambúlico, sentar lá um pouquinho, ouvir aquelas canções. Nós vamos ter a sensação, eu estou falando nós quando eu digo um heraldo, um espírito muito terra-terra, como o heraldo, ou achar que estão em aonde? Em mundos superiores. Tudo bem, são esferas que ali estão propiciando uma atmosfera superior, mas é muito diferente de estar em mundos superiores, né? Que outros podem alcançar. Então, vai depender muito disso, né? Agora, a 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente,
não retém um instinto de conservação? A pergunta é boa, ou seja, ele não é freado, existe um instinto de conservação. Vai sair por aí, vai embora e tchau. Ah, meu corpo está lá na reunião, o meu corpo está em casa, o meu corpo, sei lá, está em algum lugar, mas aqui ficou bom demais, tchau, não volto mais. Ou seja, não tem um instinto de conservação que me chama para a realidade do meu planejamento reencarnatório, o cordão fluídico não vem, opa, não é assim? Isso depende do grau de purificação do espírito, está lá 441. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que na vida presente, ele vai se esforçar por desatar os laços que o prendem à terra. Ele vai, então, Heraldo, provocar o desencarne? Não, não é isso. Porque se provocar os laços que nos prendem, o que é isso? Ao corpo. É um suicídio. Ele está falando daquilo que nos prende à terra. Né? Ou seja, quer almejar algo a mais? Sim, sim, natural. Desde que eles vejam que essa futura situação é melhor que a vida presente. De alguma forma, nós aspiramos por isso. Né? Alguns não, alguns estão plenamente satisfeitos e acham que ainda não gozaram tudo que a Terra hoje nos dá. Então, estão em busca do gozo, do prazer terreno. A felicidade é gozar mais e mais e mais e mais. Né? Então, depende do ponto de vista mesmo da evolução. A 442, se deixasse o estático entregue a si mesmo, ele poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Olha lá a resposta do espírito. Perfeitamente poderia morrer. Por isso é que é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ou seja, porque existe um livre-arbítrio, nós não podemos fugir à nossa realidade. Né? Certamente contaria como um suicídio, né? E até às vezes consciente. Então, muito carinho. É isso, talvez, que seja essa mística. O estático não é um sonâmbulo. O estático é o indivíduo que está ali, ó, parado ali, e de repente ele está longe e não quer voltar. Então, muitas das vezes, dá um trabalhinho, né? Eu nunca passei por isso, em tentar, digamos assim, trazer de volta o estático. Mas, por exemplo, é um risco que, calculado, claro, tem um grupo de espíritos na reunião mediúnica, aí é diferente, é um ambiente controlado. Então, obviamente, no nosso caso, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas que frequentam aí vocês, esse risco é calculado, é uma segurança. Então, ali, obviamente, a equipe espiritual sabe se há uma mediunidade de alguém que entra em êxtase. E aí, obviamente, ele fica sob vigilância fluídica. Mas é sempre importante essa retomada do transmediúnico, isso se faz muito na reunião de educação mediúnica. Quando o médium está acostumando com voltar do transe. Como é que é feito o processo lá? Vagaroso. Vagaroso. Então, você chama o médico, não é assim? Os médicos, olha, nós vamos terminar. Sintam os pés, os movimentos dos pés, mexa com os dedos dos pés. Mexe devagarinho com as mãos. Quer dizer, você vai trazendo para que ele reassuma. Tem alguém com o microfone aberto aí. É para que ele volte e reassuma o domínio do corpo físico devagarinho. Porque, ao mesmo tempo, você vai perceber, aquele que está dirigindo a reunião, naqueles que estão ali educando a sua mediunidade, porque sair em transe, emancipar e retomar é um exercício. Que depois fica natural nos médios da reunião mediúnica. Não é? Que fala, olha, vamos terminar a nossa reunião, que os médios possam ir acordando, e aquilo se dá de uma forma quase que natural, imediata. Mas na educação mediúnica,
Isso, muitas das vezes, o dirigente vai topar com uma situação em que a pessoa demora um pouquinho mais, tem que estar atento para ir ali, ó, chama pelo nome, né? Faz a transmissão fluídica ali, o passe, chama pelo nome, chega a tocar sutilmente na pessoa, com muita sutileza, dá um toquezinho ali, assim, encosta para que ela sinta um toque, tudo isso, o corpo físico, a sensação do corpo físico possa puxar pela força fluídica, porque você não sabe, né? Entrou no transe ali, ainda é uma criança, espiritualmente, mediunicamente falando, ainda é um pouco sem controle. E se tem um episódio ali de êxtase? Claro, os espíritos estão ali coordenando, não vai deixar chegar na coisa, mas, obviamente, ela vai experimentar isso. Então, o dirigente da reunião de educação e desenvolvimento mediúnico, ele tem que estar muito atento. Por isso que esse processo de voltar do transe deve ser muito mesmo lento, devagarinho, com o olho um por um. Aí veja que fulano está desperto, né? Passa ali baixinho e fala, tudo bem, Heraldo? Aí o Heraldo diz, estou bem. Vai olhando e cuidando daquele que está, muitas das vezes, estático. Não está acontecendo nada para ele, ainda continua viajando longe. Nós já tivemos, em reunião mediúnica, eu com médium que ia embora. E depois ele voltava. Mas a gente sempre tinha um olhar mais preocupante em cima desse médium, né? Para ele voltar. Então, a gente estava sempre, o outro a gente já despreocupava, porque era natural. Ok? 443, para a gente ir terminando aí. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que, evidentemente, são produto de imaginação, olha só, isso é interessante. Produto de imaginação, produção de ideoplastia de espíritos, né? Muitas das vezes o estático não é um médium, digamos assim, experiente, ele está em vigilante, não está no bom dia. Ele pode, aquilo tudo que ele está vendo é produção ideoplástica de espíritos brincalhões, fanfarrões, vingativos. Então, olha, ou às vezes é da própria imaginação que projeta. A gente tem que pensar nisso. Ó. Então, pretendendo que lhe é dado ver coisas que, evidentemente, são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir que nem tudo que o estático vê é real? Então, isso é importante. Por exemplo, eu já vi relatos de desdobramentos sonambúlicos em que o médium depois dizia, ele trazia o seguinte relato, nossa, eu vi um galo, marido da galinha. Eu vi um galo de cores, todo isso, aí dizia das cores, esse galo, está tudo bem. Eu não estou questionando o que ele viu. O que isso acrescenta de feedback na reunião mediúnica? A não ser ainda dar uma série de interpretações, porque o galo ele canta de manhã, porque amanhã de manhã você vai ter uma boa notícia, porque você vai ter. Aí começa o perigo da coisa. Percebe? Eu já participei de reunião em que os médicos tinham mania de vir relatando coisas assim, que poderia ser, eu não posso afirmar, né? Quem sou eu, mas poderia ser uma ideoplastia. Não é? Fizeram aquilo lá, plasmaram, ele tirou da cabeça dele situações que pode estar dentro dele mesmo de vidas passadas, e aí ele vê situações, volta, eu estive num lugar, estava cheio disso, daquilo, era criança, era jovem, era isso, e ele vai falando aquilo tudo. Aí você vai falar, ele viu realmente? Ele viu o quê? O que é real para ele. Está aí a resposta do espírito estático, vê o que é real para ele. Agora, como na grande maioria de nós nos conservamos debaixo de influências de ideias terrenas, pode acontecer o quê? Que ele vê a seu modo. Ou seja,
que exprime o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Percebe? Então, isso não está desqualificando o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é real. É um fenômeno mediúnico. Não há mistificação, não há engodo nenhum. Só que a gente precisa pegar esse fenômeno, é igual às comunicações mediúnicas, na psicofonia. Ela pode ser produto o quê? De uma vida passada do próprio médium ali que veio à tona. Não tem um espírito comunicante, a não ser ele mesmo. Né? Porque teve um gatilho, ele apenas recordou e ele fala como se fosse um espírito comunicando, e o que ele está relatando tem a ver até com uma vida passada dele. Isso não desqualifica o fenômeno. Está claro para todo mundo? Não é que todo mundo agora vai ficar assim, o médico está falando. Não, porque em muitos casos a gente que faz o diálogo ou está numa reunião como essa nem tem condições de avaliar esse fenômeno. É claro que com a experiência, com o tempo, o médium que muitas vezes fala daquilo que está dentro dele, ele tende a repetir a característica do fenômeno. É sempre voltado mais ou menos no mesmo tema. Né? O espírito que manifesta, os espíritos que manifestam em várias reuniões ali. Para quem é o dialogador, quem está ali, que está sempre, né, dialogando e falando, aquelas características vêm sempre quase as mesmas. Percebe? É comum. Isso não está invalidando. Por quê? Aí você fala, e o diálogo vai servir para quê? Vai servir para o médico. Vai servir para o médico. Como é que a gente deve contornar isso? Era falar para o médico, chamar ele e falar, olha, não. Primeiro, porque eu estou dizendo no meu caso, não teria essa certeza. Então, faz o diálogo. Está se dialogando, o médium absorve aquilo ali, para ele funciona, e para os espíritos que estão ali também funcionam, de alguma forma, mesmo se aquele fenômeno é único e exclusivamente. Vamos embora para terminar, Celinha. Está terminando. Que confiança se pode depositar? Essa é boa, vem falar. Nas revelações dos estáticos, então. O Kardec já falou, vocês estão falando disso tudo. Como é que eu vou tratar, então, agora as revelações dos estáticos? Eu acredito ou não acredito? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente. Olha lá, muito frequentemente. Sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fascinar. Previsão. Aí eu incluo previsão, ficar fazendo muita previsão, percebe? Isso é um negócio meio complicado. Falando muito das minhas vidas passadas, falando muito, sabe, esse tipo de informações, de querer explicar muito a questão de causa e efeito. Olha, isso é o problema seu por causa disso. Percebe? Começar a dar receitas de atividades e comportamentos que não condizem muito com a doutrina espírita, principalmente recomendando questões, coisas materiais. Olha, você vai botar todo dia uma flor de cor lá, vai comprar uma violeta, vai comprar um girassol, e ele vai... Com todo respeito. Ou o próprio médico precisa refletir nessas questões. Ele não está agindo de má fé. Não está. É isso. O fenômeno mediúnico é autêntico. Mas ele também precisa refletir. Ok? Que então, deduções podemos tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxito. Eles não se constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A pergunta também é boa.
Não é um treino aí, ó, para a vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Ou seja, nos recomenda ao bom senso, ao estudo, à comparação. Não é? É isso. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aqueles que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Algo da inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas vai permear tudo isso. Ok? Parece que depois vai falar um pouco aí, parece que é dupla vista, mas a gente vai ver que vai tudo cair bem dentro dessas questões que a gente entendeu, de estados de emancipação da alma. Então, dupla vista, êxtase e sonambulismo, e o sono são estados de emancipação da alma, na verdade, todos eles, em graus os mais variados, e tudo isso pela ação do perispírito, dos fluidos inerentes ao perispírito. É ele que comanda. É de natureza orgânica, mas o perispírito é o grande promotor, né, desses fenômenos. Beleza, Célia? Beleza. Não sei se alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa. Falei pra caramba, Célia. Se não, nós vamos passar